Opa, estamos ao vivo. Só um minutinho para eu terminar de ajustar aqui umas coisas. Bacana. Só vou só ajustar aqui. Vamos já começar. Prontinho. Olá, pessoal. Olha aí. Boa noite, Silvia, Fabiana. Muito bem, pessoal. Oi, coração. Bom, pessoal, todo mundo aqui que já me segue sabe que realmente eu trabalho com edições de imagens, né? Eu trabalho com o Adobe Photoshop há muitos anos e também trabalho sim e estudo e aprendo cada vez mais sempre muito sobre tecnologia, né? Só que hoje essa live a gente dedicou a tratar de outro assunto, né? Nós vamos começar a conversar hoje sobre a segurança de filhos, de sobrinhos, de todo pequeno que a gente quer manter ele seguro na internet. A gente sabe do fascínio que as crianças têm pelos smartphones, pelos tablets. Isso é uma coisa inegável, né? Desde muito pequeno eles têm aquele controle, eles demonstram aquela facilidade enorme de lidar com a tecnologia muito mais do que um adulto, não é? E a gente sabe que nessa temporada de quarentena, ainda mais, tudo isso que estamos passando, a gente tem aí o uso ainda maior que eles fazem dos aplicativos, dos jogos eletrônicos e de tudo mais, né? E a gente sabe que, embora isso possa parecer uma alternativa de entretenimento muito boa, né? Mas isso requer um pouco de atenção dos adultos responsáveis para isso, né? Principalmente do uso que eles tendem a fazer conectados na internet, né? Então, é preciso que o adulto esteja por trás disso e a maioria dos pais acabam não dominando as ferramentas corretas para fazer isso, né? E eu quero fazer essa comparação. Você tem que entender, eu acredito que a maioria dos pais façam isso, que a internet ela é similar à vida real. Você não queria e você não quer que seu filho tenha companhias erradas na vida real. Você não quer que ele caminhe por ruas complicadas, né? Ruas difíceis, ruas que tenham que a gente sabe que são perigosas. Você não quer que ele frequente lugares perigosos, você não quer que ele ande com pessoas erradas. Da mesma forma acontece na internet. Então, a gente faz esse comparativo. E para isso, hoje eu gostaria e estou trazendo um grande amigo, né, um amigo de longa data, que é o Alcio Yuri. Ele é um administrador de segurança de rede, né, e ele trabalha já ele tem uma experiência muito grande na área de TI, né, as diversas empresas que ele já trabalhou, a gente já trabalhou junto há muito tempo também. Então eu vou trazer ele para a gente poder bater um papo bacana e conversar mais sobre isso. Só aguardar que o nosso amigo entre. Olha aí. Boa noite, Yuri. Boa noite, tudo bem, pessoal? Prazer aí estar com vocês, receber aí esse apoio aí, esse convite do Ednaldo. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Aldson Yuri Rosendo. Estou na área de tecnologia já há um bom tempo, há em média aí 20 anos, e tenho essa vontade de estar sempre próximo, né? Não só para atividades de trabalho, mas também para auxiliar e ajudar a família e diminuir ao máximo os riscos, né, que a gente se expõe, assim como o Edinaldo estava falando aí, os nossos filhos, principalmente, né? Os pequenos que estão junto de nós, aí sobrinhos, enfim.
E aí vamos tentar tratar desse assunto aí de forma mais ampla possível para auxiliar nas dicas aí que a gente vai dar hoje, né, Ednaldo? É isso aí. Estava aqui respondendo aqui, vendo o pessoal que está entrando aí, pessoal que está começando tá chegando agora, né? Ah, Flávio, nossa mãezinha Sônia, né? E É, muita gente aí que está com a gente nessa noite. E a gente vai tratar hoje justamente disso, né? A questão de segurança, eu até comentei, eu iniciei falando sobre isso. Eu não vou falar sobre fotografia, sobre edição de imagem, nada. A gente hoje vai trabalhar essa live só sobre essa questão de segurança dos nossos pequenos na internet, né? E você, né, é uma das pessoas que eu sei que entende e que já utiliza e que faz todo esse serviço, já trabalha, já tem, carrega no seu próprio nome, né, essa ferramenta que é a, a soluções, né? ajuda, né, a solução para as Exato. famílias e para todos aqueles que têm interesse em, em aprender mais as ferramentas para cuidar, né, dos seus pequenos. E Exato. eu sei, eu separei aqui algumas perguntas, que eu sei que Certo. elas são de difíceis respostas, mas a gente vai debatendo aqui, né, no Ok. decorrer da live. Certo. Uma coisa, Yuri, que eu queria lhe perguntar, dá para controlar o que as crianças acessam na internet mesmo? Sim. Hoje, elas, independente do dispositivo que elas utilizem, né? Desde smartphones, computadores, sendo ele notebook, desktops, enfim. Para cada meio, né, dispositivo que ela esteja acessando, hoje já existem sim ferramentas que é o controle parental. O controle parental ele surgiu aí com outras necessidades, inicialmente em empresas para diminuir a utilização de internet e acessos indesejados durante o trabalho, e isso foi se estendendo para nossas vidas pessoais devido à nossa demanda de internet em casa. Né? É uma coisa que antes você só acessava o computador, a internet de uma forma bem mais ampla no trabalho e tal, mas hoje a gente tem esse dia a dia de conexão, de estar sempre conectado na internet, desde os nossos filhos até os nossos avós. Então, ela passa por toda as faixas etárias de idade e a gente está aqui justamente na intenção de mostrar que tem sim formas de controlar, de limitar, né? E o mais importante, de educar a forma com que elas possam estar utilizando os dispositivos, na intenção de estudar, de brincar, de conhecer, né, de entreter, e assim, tudo isso é uma boa notícia para a gente. Com Eu, como certeza. pai, né, sei e convivo com essas preocupações do que meus filhos veem, do que meus filhos acessam, do que eles viram quando eu não estava perto, né, do que eles viram quando a mãe não estava com eles. E É isso muito tem bom. toda essa necessidade. E a resposta é: tem sim. Vamos debatê-las, né? Esmiuçar aqui do tanto que der para a gente mostrar para o Com pessoal que tem certeza. sim. E a gente vê muito isso, os pais, a dúvida de com que idade uma criança pode estar com um celular. Hoje em dia, a gente vê que os pais, assim que elas começam a demonstrar aquela facilidade por um uso, eles já estão dando um celular, eles já estão dando um É, tablet, já fazem aquela verdade. coisa. Eu tenho uma opinião e queria ouvir primeiro a sua, de que idade que você acha que é ideal para uma criança ter um celular, um tablet, É, na minha opinião, né? Isso eu quero logo explicar antes de responder a sua pergunta, que cada família, né, tende a seguir uma idade a, a, a definir isso aí. Geralmente, os pediatras também auxiliam essas famílias, né? Indicam, geralmente proíbem, que é a primeira coisa que eles fazem é tentar proibir, né?
Mas eu acredito hoje que qualquer criança, para ter o aval assim, dos pais de utilizar um dispositivo desse, com 2 anos de idade, ela já começa, né, a ter esse contato direto. Eu digo isso porque foi basicamente assim com os meus filhos. Entre 1 ano e meio e 2 anos, eles já estavam vendo muitas telas, né? Certeza. Hoje a gente acredita que, meu filho não tem um smartphone, mas ele tem um Smart TV. Então, de repente, o que muda é só o tamanho da tela, tá? É, E os recursos, basicamente, são os mesmos. Mas 2 anos eu acho que já é uma idade que as crianças têm o primeiro contato seguro, né? Já conhecendo, tendo uma noção de algumas coisas, de regra, de entender, mas fica a cargo de cada família ter essa definição. é verdade. Tinha uma reportagem que agora me fugiu qual dos dois era. Eu não sei se era o Bill Gates ou se era o Steve Jobs que falava sobre a idade de 13 anos, né? Eles Isso. diziam que seus filhos não pegariam no celular antes dessa idade, Tá. né? Que era um perigo. Mas hoje em dia é quase que impossível. A criança está ali É, chorando, tá esperneando, a mãe joga logo um smartphone, joga um joguinho e ela já começa é ali a verdade. distrair e pronto. É É complicado. É como verdade. você disse, cada família vai ter a sua idade ideal, né? Que ela acha ideal. É. Eu, E eu costumo dizer que quem conhece os riscos é quem mais quer afastar as é, crianças dessa proximidade tão logo, né? Eles tendem a tentar fazer com que a criança tenha um entendimento de risco, principalmente, para que ela possa ter acesso. certeza. E já falando em jogo, né? E aí eu já venho com uma outra pergunta também. A questão dos jogos, né? Que as crianças começam a fissurar nos jogos e aquilo ali acaba sendo um pouco perigoso, né? Você acha que, É. que jogos têm realmente essa ameaça para as crianças? Cara, não é, eu não diria a palavra ameaça. Eu costumo dizer que as crianças elas têm que ter a apresentação de determinados tipos de jogos de acordo com que a idade delas contempla, né? Com que a idade delas pode ser apresentada. Eu, um exemplo, meu filho mais velho, ele hoje tem 11 anos, mas com 2 anos acho que 2 anos e meio de idade, eu utilizava um tablet, ele e a mãe dele. E a gente gostava muito de um jogo que era de raciocínio lógico, que era para treinar, para fazer com que os trens com seus vagões chegassem ao destino em uma rota mais segura, que desse o caminho correto para ele. E esse jogo, para a idade dele naquela época, na minha opinião, foi muito bom. Entendeu? A gente se divertia, a gente debatia, às vezes sentava e explicava, mas por que, que esse caminho foi melhor? Então, tudo isso gera os porquês nas horas corretas. Né? É Eu acho que não é interessante você apresentar um jogo de tiro para uma criança, um jogo de primeira pessoa, um jogo de batalhas, para uma aquela criança de ação, dois, né? três anos. Né? Então, É. existe aí O, essa demanda de escolher na hora certa. certeza. A Cicinha Nascimento aí, ela comentou, né, que ela trabalha numa clínica de terapias e crianças com menos de 1 ano de idade, elas só se comportam com celular. E ela disse que acha isso muito complicado, mas os pais não dizem não a elas, né, não dizem às crianças. E é isso que a gente estava falando. Os pais não Exato. dão, eles não têm mais aquele foco da educação como era antigamente, então, para se livrar um pouco da responsabilidade, joga o celular ali no peito do menino e ele que, É. E a né, se criança vê no que se joguinho. divirta à vontade, né? É complicado, Mas, né? mas assim, é tudo uma questão de controle, de limites, né? É bem difícil, concordo com você, é bem difícil. Até porque, se ela não tiver tido limites no começo, para você impor depois, se torna mais difícil ainda. Então,
como algumas pesquisas pediátricas informam, tentem evitar o uso sem nenhum limite. O primeiro passo é esse, né? É delimitar, não, 1 hora por dia, 2 horas por dia. E aí você vai tendo esse controle e vai justamente negociando e lembrando a criança, né, que ela já está perto do fim, ou que ela já usou a metade do seu tempo. E isso vai elucidando e vai tendo como você negociar com uma criança para que ela consiga entender questões de limites. É. Existe também, até estou vendo aqui o pessoal comentando, e existe essa dificuldade também de entender até que ponto vai essa possibilidade do pai interferir na liberdade do filho na internet, né? No uso dele ali. Eu acho, eu acho que não existe essa questão de limite, né? Eu sei que você não vai interferir em tudo, né? Mas é controle, Exato, controle. exato. É tentar podar ao máximo o tipo de acesso, né? Então, como eu falei no começo, hoje você tem plataformas, né? As grandes empresas como Microsoft, Apple, Google, PlayStation entrando agora em consoles, Nintendo, enfim, todas elas têm esses meios de você podar, de você limitar o que é que seu filho pode ver, por quanto tempo, né? Limitações de horários, você determinar aqui, entre 8 horas da noite É, e 7 da manhã é um momento de pausa, é um momento que, por mais que ele tenha tempo livre, ele não vai poder usar o dispositivo. Por mais que ele esteja jogando o Xbox dele, o PlayStation, ele não possa se conectar com amigos sem que o pai não dê essa prévia aceitação. Então, esses justamente. aí são pontos importantes para que os pais saibam que existem esses recursos, né? O Google É, tem o Family Link. Pode falar. então, você falou isso, eu me lembrei daquele detalhe que a gente tinha comentado, que eu te falei que 80% dos pais não sabem o que os filhos Exato. veem na internet, né? Aquela reportagem Uhum. que a gente tinha Exato, comentado. exato. Então, isso é Mas muito grave, cara, é muito é complicado. contornável, é contornável. Ainda bem que Porque, é contornável essa estatística, né? É uma estatística porque é, preocupante, né? Mas é contornável, porque hoje, toda semana, eu recebo o, o, o relatório, né, no caso, tanto dos dispositivos Android, que meus filhos utilizam, como também recebo o relatório dos dispositivos Microsoft. Então, meus filhos, cada um tem um notebook, cada um tem um smartphone, mas todo o uso é podado. Eles não têm, como por exemplo, ligar o telefone depois das 9 da noite. Está lá, já está definido. Então, é o até, momento de descanso, né? é, até porque que a gente fala mais sobre, a gente está falando sobre segurança, porque, enfim, existem muitos perigos que os pais, como a gente falou aí, dos 80% que os pais não veem, não têm noção do que eles estão usando, eles não sabem Isso. ou eles não imaginam os perigos que é uma criança estar lá na internet, veem na televisão todo dia isso, as questões de pedofilia, extorsão, É. cyberbullying, essas coisas todas que hoje, né, é São um fato perigos constante, né? constantes. Exato. Mas aí a gente sabe que tem, e foi por isso que a gente abriu a live, existem essas ferramentas. E como eu sou muito fã do Google, Exato. né, a gente gosta muito de todas as ferramentas dele, e aí a gente vai falar um pouco sobre o Family Link que você falou aí, que é realmente uma das ferramentas Google essenciais para qualquer pai, para qualquer tio, Concordo. qualquer um que é responsável que queira tomar a frente desse controle, né? O Family Link, ele é uma plataforma de controle parental que, na minha opinião, é essencial hoje que todo pai que tenha, né, uma criança, ou pai, ou cuidador,
que tem uma criança que tenha um dispositivo, ou que tenha acesso a um dispositivo, é importante utilizar, né? Lembrando que a Apple também tem o controle parental, mas nesse momento vamos focar no Family Link. O Family Link, ele dispõe, primeiro, eu vou citar 3 recursos que, assim, de cara, toda pessoa que tenha cuidados com pequenos, seja interesse por esse. Controle de acesso aos aplicativos, inclusive por horário, certo? A utilização de compras feitas pelo administrador, sendo ele pai ou mãe, de forma gratuita para os pequenos, né? E navegação segura. A navegação segura é uma coisa muito interessante de ser levantada, porque uma vez que ele detecta que a pessoa que está navegando ali é uma criança de abaixo de 13 anos, por exemplo, ela vai podar o que ela pode navegar na internet, né? Ela não vai permitir que ela acesse sites com conteúdos pornográficos ou com conteúdos violentos e tudo isso, e ele vai se adequando, né, limitando e vai tornando esse recurso mais seguro para a criança navegar. Assim como também os controles dos aplicativos são bem extensos. Tipo, os telefones hoje você já compra, eles já vêm com aplicativos padrão pré-instalados. Por exemplo, o próprio aplicativo de telefone. Mas se eu, como pai, dou um smartphone a meu filho e só quero que ele tenha um smartphone para contato comigo, eu tenho como desabilitar. Eu tenho como permitir somente que ele utilize uma determinada forma de comunicação entre eu, no caso o pai, entre eu, ele e a mãe, e aí vai tendo esse círculo de comunicação segura, né, entre as pessoas determinadas. Uma outra coisa que eu acho muito interessante do Family Link é a questão do GPS. O GPS dele fica sempre ativo na intenção de, aonde a criança está com o dispositivo ligado e conectado, ele diz aonde exatamente a criança está. O responsável sabe onde anda a criança, né? Exatamente, exatamente. Quando chega para mim, um exemplo, o meu filho quer instalar um aplicativo e no momento que ela tenta fazer a instalação, antes mesmo dele ser instalado no dispositivo do meu filho, ele vem até mim, uma notificação, eu não preciso estar do lado dele, essa notificação é apresentada para mim, como administrador, ou também para minha esposa, sendo ela também administradora, certo? E aí ela faz, ou eu faço, a aprovação disso. No momento que chega para mim, como administrador, esse recurso, esse pedido, eu tenho como avaliar o aplicativo, ver os comentários, ver a faixa etária do aplicativo, instalar primeiro para mim, para ver como é o aplicativo, e após isso, querendo ou não, aí sim eu aprovo. É interessante isso que você falou, que é a responsabilidade fica dividida, né? São 2 administradores, o pai, a mãe. Exato. Exatamente. Então, existem mais de um administrador. Existem momentos que, poxa, de repente eu não vou estar online e podendo responder a ele. Mas, se minha esposa tiver, ela vai poder responder, avaliar a possibilidade ali de aprovar ou reprovar aquela aplicação, e aí faz. O que acontece é isso que você falou. Ele pode até querer baixar um aplicativo lá no Play Store, qualquer lugar que ele for baixar. Antes dele baixar, o responsável recebe a informação e aí ele aprova ou não, se pode ou se não pode baixar. Eu tenho um fato, esse controle de dados é bem legal. É bem minucioso. Inclusive, recentemente eu estava conversando com meu filho e ele disse, olha, pai, na escola, um amigo meu me mostrou que na Play Store dele aparece o jogo Fortnite.
E eu entrei no meu telefone e não aparece. Por que meu telefone não aparece para instalar esse aplicativo? Eu disse, olha, filho, o Family Link, ele tem também como eu dizer a você, dizer para que o seu aparelho não veja aplicativos acima da sua faixa etária. Então, Justamente. se Fortnite, um exemplo, tá? Só um exemplo. Se Fortnite é de categoria 12 anos, e eu disse ao Family Link, olha, meu filho tem 10. A faixa etária que eu quero que ele veja são daqui para baixo. Então, ele nem vê. Ele nem vai chegar Nem a me aparece lá na incomodar. Play Store. Exatamente. Ele nem vai chegar a me incomodar me mandando notificação de que quer instalar um aplicativo que não está na faixa etária dele. E mesmo Entendeu? que ele esteja fazendo uma coisa incorreta ou alguma coisa, sei lá, que não é bacana, o pai tem a possibilidade de ir lá e bloquear o dispositivo, né? Sim, sim. Travar ele. Uma coisa, eu me lembro que na época eu me preocupei muito e fui em busca de um aplicativo que fizesse esse controle parental e encontrei o Family Link justamente pelo que o Josicardo falou aí, pelo YouTube. Na época, minha esposa relatou que tinha visto o meu filho mais novo, na época, se não me engano, tinha 4 ou 5 anos, estava assistindo um vídeo no YouTube de um desenho animado que ele gostava muito na época. E, na verdade, era o desenho animado, só que não oficial, mostrando para a criança, incentivando a criança a como se enforcar com uma cortina, Ah, entendeu? O mesmo desenho também ensinando a crianças com uma faca degolar animais. E, assim, nessa hora, a gente se viu preocupados, porque eles gostavam muito do YouTube, mas eles tinham o telefone deles e podiam acessar a qualquer momento. E aí, o que foi que eu fiz? Eu, de imediato, instalei o Family Link para os dois e desativei o YouTube. Inclusive o YouTube Kids, que apesar de ter uma restrição lá uma para. restrição bem interessante, utilizando a inteligência artificial bem minuciosa, ainda assim vaza, infelizmente. Mas eles estão cada dia mais melhorando essa inteligência artificial e removendo, né, do YouTube Kids essas possibilidades. Com certeza. Mas, mesmo assim, é um caso a ser muito, É, muito levado em consideração. Cuidado com o que você, vocês consomem e permitem consumir no YouTube. você lembrou aquele caso que eu tinha comentado contigo sobre um jogo macabro, né? Que tinha mais ou menos essa ideia de vários Isso, desafios, aí depois o último era um suicídio. Isso é muito exato, perigoso. exatamente. E isso explodiu na época, a explosão aconteceu pelo YouTube, né? Se eu não me engano, era até um dos, né, que tiveram vários, Baleia Azul, Momo, e, enfim, e outros que a gente às vezes nem chega a ter conhecimento, né? Ou seja, tudo isso a gente sabe que a segurança ela é driblada, ela é Exato, de alguma forma as vítimas só acumulam, né? Vão aumentando com o passar do tempo. Mas a gente exato, sabe que existem ferramentas, como você falou, além sim, a gente está falando muito da ferramenta do Google aqui, mas existem as ferramentas também da Apple, da Microsoft, aquela sim, lá do antivírus lá, McAfee, né? e Também também, a exato. PlayStation tem para controle lá, né, dos jogos. Existem É, é várias até, possibilidades. A é gente até está indicando a interessante. do Google porque é uma das ferramentas mais completas, até porque a maioria está usando aí um Android, quer baixar um Exato, aplicativo. exato. A maioria Em dos defesa do que usuários você são está Android, né? falando, em defesa do que você está falando, realmente escolhemos falar do Family Link, porque hoje é o primeiro dispositivo mais comum que a gente vê os pais dando, né, os pais e familiares dando para os filhos, tá? Isso, sem dúvida nenhuma. São poucas as crianças que têm PlayStation, o É, Xbox, mas uma grande massa tem Android, né? Questão de precificação.
Justamente. E o Family Link, voltando a recursos importantes, né? Como se diz, ele tem todas essas possibilidades de você saber o que a criança pesquisou, saber o que ela teve acesso ou o que ela não conseguiu acessar, para justamente você ter, depois de conversar com ela. Olha, eu vi que você tentou acessar e pesquisou sobre a palavra alguma coisa que você não gosta. E eu queria conversar com você. Antes, no lugar de você pesquisar na internet, me permita eu, como seu pai, ou eu, como sua mãe, ou eu, como seu cuidador, discutir primeiro com você, né? Você tentou Justamente. procurar no seu celular por essa palavra, por esse termo, mas eu bloqueei previamente e agora a gente pode conversar e eu tentar lhe explicar de forma segura o que é É, aquilo. é uma ferramenta sensacional, cara, né? Porque eu sou É, fã do Google, não, mas ela é um controle sensacional. é essencial. Além, Eu, eu é digo, eu essencial. digo que é essencial, entendeu? Essencial. No E o momento, interessante é que a maioria das pessoas acham que isso é caro, é complicado, é uma coisa assim de outro mundo, mas não, não é não. é um aplicativo simples que você vai ter dentro do seu smartphone, que você vai ter o controle Exato. dos seus filhos, dos seus sobrinhos. Olha aí uma Uhum. ideia boa passando aqui. É, Da Milena, né? Milenas Medeiros, falando, Isso. sugerindo a criação de um e-book para os pais. É bacana, mas a gente tem outras Milena, ideias melhores também. exato, exato. Inclusive, há um tempo atrás eu até iniciei uma palestra, né? Que eu até comentei com você, para passar, inclusive, em escolas, né? Iniciei Justamente. um desenvolvimento para ser apresentado, discutido nas escolas, porque é interessante, entendeu? Essa É, ideia aí do e-book, Milena, muito, muito boa aí, tá? Agradeço demais. Milena é uma amiga nossa que trabalhou comigo já em uma empresa e, poxa, ela sabe, assim, das possibilidades. Ela tem sobrinha e tem interesse também, né, de manter as crianças sempre seguras. é interessante Ah, levar isso também, realmente, como você falou, para palestras nas escolas e tudo. E as pessoas que estão acompanhando aí, que elas repassem isso aos seus conhecidos, aos seus familiares, que é fácil fazer esse controle e que para isso, foi justamente para isso que eu tentei abrir essa live aqui, comentar, para poder é, dar a dica ao pessoal que você faz esse tipo de consultoria também. Então, para uhum, qualquer pai, para qualquer pessoa que queira ter esse controle com as suas crianças, você uhum, está sim, disponível para fazer esse acompanhamento, né? Fazer toda a consultoria, mostrar como funciona, mostrar todas as ferramentas, né? Fazer todo o acompanhamento, não é isso? uma coisa interessante também é que amigos meus que têm filhos e que têm uma, um Xbox, né, um PlayStation, já me fizeram perguntas como essa que eu vou dizer agora. Olha, eu gostaria de saber quem são as pessoas que conversam com meus filhos durante os jogos. E eu sugeri, né, que eles tivessem, primeiramente, o acesso à conta da criança, né? Chegar para a criança e dizer, olha, eu sou seu pai, você é de menor, sei lá, você tem 10 anos, você joga, você se comunica e, infelizmente, durante você acaba tendo alguma necessidade, alguma, algumas limitações que podem rolar durante o jogo, né? Então, é interessante os pais terem acesso, saber quem são as pessoas, conversar sobre elas, entendeu? Eu já escutei meu filho dizendo, poxa pai, tem uma pessoa que joga online comigo e às vezes fala muito palavrão. Vamos dar uma olhadinha nessa pessoa, Oi, Yuri. vamos dar uma olhada para saber qual é a idade dessa pessoa.
E aí eu acessei a conta dele, Ô Yuri, tua vi voz está quem era cortando a aí, o pessoal pessoa. está falando. O áudio está Eita, cortando a tua voz. oi, tá ouvindo? Tua voz Cortou a voz? está cortando. Só um instante, tá? Enquanto isso, vou dar uma lida aqui nos comentários. O pessoal gostou bastante sobre o tema, né? Realmente é um tema muito legal, muito interessante. Eu tenho esse projeto de sempre abrir lives com. Eu já tinha esse projeto iniciado ao final do ano passado, só que aí aconteceu tudo isso que aconteceu no mundo todo e a gente ficou adiando. Mas aí eu tentei retomar agora, já abrindo com esse tema legal, porque eu acho que ele é muito importante e eu vi isso, a necessidade de muita gente ah, que não tem a ciência disso, né, desse controle, desse, dessa possibilidade de fazer esse controle com seus filhos, né? E aí por isso que eu trouxe o Yuri para a gente bater um papo, porque ele realmente faz esse trabalho já, né, de acompanhamento e é muito interessante quem quiser depois fazer esse contato com ele e se aprofundar mais nesse assunto, né? Porque é muito legal. Não só a gente está falando sobre crianças, mas como o Yuri, como a gente já tinha comentado antes, existe uma possibilidade que hoje as pessoas tratam também no, no dia a dia, entre amigos mesmo, que são aqueles compartilhamentos de localização. Você vai entrar num táxi ou num Uber, então você vai se locomover, você faz ali a tua Oi, voltou? disponibilidade. Opa, voltou. Pronto, beleza. Eu Desculpa estava aí, falando pessoal. aqui, eu estava falando aqui justamente daquele assunto que a gente comentou, que é a possibilidade que hoje a gente já usa, voltando mais. Eu disse assim que isso é um tema que não é unicamente só para crianças, né? É para que você também Claro. possa, às vezes você tem dentro da família o, um controle ali entre seus familiares mesmo. Você pode estar compartilhando sua Exatamente. localização, essas coisas que a gente já faz no dia a dia utilizando o WhatsApp mesmo, né? Aquela distribuição da Exato. localização, como você comentou no outro dia comigo. Isso é uma coisa que é atual, né? A gente usa. Então, a tecnologia ela é para ser utilizada de forma correta. Eu vejo muita gente reclamando de tecnologia, mas porque eles acabam não Exatamente. sabendo o quanto que ela pode fazer por você. Isso. É questão de você Ela é utilizar os muito eficiente. recursos, é questão de você utilizar os recursos para o benefício que você procura, né? Então, muitas pessoas acreditam, por exemplo, esse recurso que você estava falando do WhatsApp, né? Eu vi várias pessoas já dizendo, poxa, para que serve esse recurso? Né? Para que eu vou querer que alguém fique me seguindo em tempo real? É, Já me perguntaram isso. Então, de uma forma clara, eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu estou na casa de Adenal e vou voltar para minha casa. E vou utilizar um serviço de táxi, eu vou utilizar um serviço de Uber, enfim. Tenho esse recurso para envolver pessoas, né, que queiram minha segurança e que precisem saber se eu estou bem durante esse percurso, né? e não leva Durante esse quase, momento. e não leva 30 segundos para você ir lá, né? E isso, exatamente, Mandar um. exatamente. Inclusive, eu vi uma pessoa mostrando para um idoso uma vez que era a forma correta para ele até inibir pessoas de fazerem atos, crimes com eles, era entrar no carro já dizendo, olha, estou te mandando A minha, em tempo real nossa localização, né? Para a é, pessoa já ficar ciente e tudo. Então, são recursos que a gente tem e muitas vezes não é utilizado. Mas quando é utilizado de forma correta, eles estão aí para
realmente fazer a diferença na nossa segurança, entendeu? E, Então, como eu na área iniciei a live, tecnológica, a gente vai de crianças até idosos. A intenção é justamente utilizar esses recursos desse jeito. nos tornamos adultos responsáveis por essas outras pessoas, né? Isso, E, exatamente. e a gente está falando hoje só desse assunto, mas a tecnologia no geral, tudo que... Lá vai eu falar do Google novamente, que é uma das ferramentas que eu mais uso, assim, todas as ferramentas do Google, ela tem um leque enorme de possibilidades para a gente ter a melhor proveito da tecnologia. Muita gente não faz isso. E volta a tocar naquela probabilidade que a gente tinha falado, na estatística que eu comentei sobre os 80% dos pais que não têm noção do que os filhos veem. Eles deixam ali solto porque, a princípio, acham também que é difícil, mas não é. Volto a falar. É uma coisa fácil, simples de estar usando. O Yuri está aí para isso, né? O pessoal pode depois começar a seguir ele no Instagram, tem um WhatsApp lá do Yuri, que é o Instagram, é o Rosendo Soluções TI, né? Tá aí na nossa live. E eu vou deixar também nos próximos stories todas as ferramentas, todos os caminhos para você chegar no Yuri, para que ele possa te orientar. É um assunto muito bacana, é fácil e é necessário que você faça isso por quem você gosta, seja pelo filho, seja pelo sobrinho, seja pelo avô. Todos que utilizam a tecnologia merecem um certo apoio de um adulto que entenda mais, que é mais responsável, que tem aquele controle mais fácil para o dia a dia. Porque eu lembrei de uma coisa que as pessoas fazem muito, entrega ali para a criança, ela acaba fazendo. Hoje em dia eu vejo crianças com Instagram, e aí ela faz foto de tudo, né? E aí a gente, eu tô quase entrando em outro assunto, que é de outra live nossa, né? Sobre a engenharia social. Né? Não, mas você tocou num assunto interessante aí, não. A engenharia social, eu costumo dizer que ela é o elo mais fraco de todo e qualquer sistema, tá? Independente de que seja com criança, com adulto ou com idoso. Né? A engenharia social é a forma mais prática e rápida que os invasores e pessoas que tendem a querer fazer um crime utilizam, certo? Conclua aí o que você estava querendo fazer, quis abrir esse parênteses aí, que é muito importante. Porque esse assunto é um assunto mais complexo, né? E era o que a gente tinha até combinado para uma outra live, que é justamente isso. Mas o foco que eu quero dizer é que crianças que pegam o Instagram ali, elas fazem fotos, às vezes, de sua casa, faz foto dos seus passeios e delas, né? Claro, as selfies e tudo. E tudo que qualquer coisa que ela acessa, que ela coloca ali, ela vira público, né? Então, essa informação nas mãos de quem quer fazer o mal, né? Então, isso aí já é grátis, né? Eu gosto de falar muito, a gente vai falar mais disso no momento, mas eu gosto de dizer isso. Antigamente, para que você pudesse fazer para você pudesse cair numa cilada, né? Numa cilada hacker, era muito trabalhoso, porque era muito difícil você atingir aquilo. Hoje não, hoje tudo, você manda um link para alguém, manda uma mensagem para alguém, clica aqui e participa e veja quem você é na série Friend. Aí o cara vai achando que é um joguinho, clica lá, pronto, já é um. Pois é. Hoje aí, é muito fácil, então é preciso ter um controle, né? A primeira dica que a gente tenta explicar para as pessoas é: qualquer pessoa que te manda um link, né, sendo ela da tua confiança ou não, não significa que o link é confiável. Então, justamente. Primeiro de tudo, desconfia. A pessoa te manda um link, né, ou
manda para alguém que você conhece. Quando você recebe, pergunta a ela, a que se refere esse link? É o quê? Ah, não, E clica aí, aí, é legal. Mas não dá isso, para ser tão... e isso no adulto, né? Imagine na criança, que ela vai no impulso. Então, é por isso que a gente volta ao assunto sobre o controle dos pais. A gente É, chama controle de pais, mas é o responsável. Controle do responsável por essas crianças. Porque hoje é preciso. Elas, claro, têm as facilidades, os pais dão celulares, os pais dão tablets, dão joguinhos virtuais e tudo. É preciso, estão dando. Ok, a gente aceita que está dando, mas é preciso que quem dá aquilo ali também seja responsável por ter o controle daquilo ali. Não é só jogar o celular e exatamente. pronto. Ela tem que controlar. Né? Até Tem que porque falar. E outra coisa, crimes os crimes virtuais, eles têm aumentado a cada ano. E se você for olhar a fundo isso aí, a causa é justamente porque as pessoas deixam rolar livremente. Então é complicado. os crimes virtuais estão aumentando justamente porque mais pessoas estão tendo acesso. Só que a quantidade de pessoas que aumentou, não significativamente também aumentou a capacidade delas de entenderem os riscos. E aí acabam que É, caem de paraquedas em um mundo que ela não entende, entendeu? Que ela não percebe as brechas, as possibilidades de ser invadido, de ter suas informações muitas vezes expostas. E, enfim, não é, são erros comuns. quando, e quando a gente fala, não é só crianças, adolescentes, como a gente diz, é uma faixa etária enorme. O adolescente também não é todo jovem que tem aquela paranoia. Eu lembro que vocês até riam. Quando eu pegava todo o Windows que a gente pegava, eu ia estudar o registro do Windows, queria saber como é que Isso, funcionava, como é que tudo aquilo ali. Não é ninguém que tem essa, a maioria de hoje em dia não tem essa curiosidade. Hoje em dia, a criança ou adolescente, ele pega aqui o Facebook e é só passando. Achou uma coisa legal, clica. exatamente. Ele não tem mais a curiosidade de saber como funciona, ele não quer aprender, ele não quer. Então, ele quer viver naquele jeito, ok, mas aí o pai, o responsável, tem que ter um controle para que ele não caia na cilada e volta a comparar com a vida real. Na vida real, os pais não querem que os filhos caiam na cilada, né? Não andem por ruas difíceis, companhias erradas, do mesmo jeito na internet. Exatamente. Também, da mesma forma que você falou, quando você não quer que seu filho ande em lugares errados e com pessoas erradas, no mundo, né? Você tem que estender essa preocupação e esse cuidado para o mundo virtual. Que, com a Justa. pandemia agora, identificamos que as pessoas estão mais no virtual, principalmente agora, do que no físico, né, no dia a dia. Então, segue mais ainda a necessidade que a gente tenha cuidado com principalmente com as crianças e adolescentes, né, e foque cada dia mais em treinar, em entender o que é que cada possibilidade dessas informações podem gerar negativamente para elas no futuro. Né? Hoje, as pessoas tendem muito a postar coisas na internet, principalmente crianças e adolescentes, já com o Instagram da vida, um Facebook, uma rede social qualquer, e esquecem elas que, uma vez postado, jamais retorna. Né? Qualquer É, coisa que você poste no momento que você não pensou direito, ou que você acredita que pode simplesmente apagar depois, não é assim. Não é simples. Você posta uma vez e jamais você tem controle sobre aquilo. Né? caiu na rede e pronto. Então, E volta. Pode falar. não conclua. Voltando à questão das ferramentas, né? Então, todas as ferramentas hoje de convívio online, sejam elas jogos, consoles de videogame, Android, Apple e os mais comuns, elas têm sim recursos
que são de extrema necessidade que a gente, como cuidador parental, tenha o interesse de procurar os recursos que tem embarcado naquela ferramenta para que a gente dê segurança às pessoas que estão utilizando. Né? Recentemente, tem até um fato interessante para contar para vocês. Recentemente, meu filho teve que ter acesso ao e-mail por questões da escola, para entrar nas aulas virtuais, tudo. E esse recurso do e-mail, ele sempre foi bloqueado. Eu nunca deixei meu filho ter acesso ao e-mail. Mas, devido à necessidade de escola e tudo, eu abri agora em 15 de maio, eu abri o e-mail para meu filho ter acesso. O mais velho. Tá? E eu percebi que um dia eu cheguei em casa, cheguei do trabalho, e ele disse, papai, você não sabe o que chegou para mim no e-mail. Aí eu disse, o que foi? Ele disse, lembra daquele jogo da Mega Sena que a gente fez no final de semana passado? Não sei. Por quê? Eu recebi um e-mail dizendo que a gente ganhou. Eu disse, um e-mail dizendo que a gente ganhou? Foi. Aí ele disse, me mostra esse e-mail. Aí ele me mostrou o e-mail. Primeiro que estava em inglês, tá? Ou seja, era a Mega Sena do exterior. Segundo que não era endereçado para ele, não citava informações pessoais da gente. E aí eu sentei com ele e expliquei. Digo, olha, isso aqui é um spam. Então, eu tive que explicar para ele que é um spam, qual é a necessidade que uma pessoa, um criminoso, passa um spam. O que é que aquele spam poderia ter coletado dele se ele não tivesse me mostrado, entendeu? Então eu mostrei para ele que o que ele fez foi certo, de ter me mostrado, né? O perigo que era dele ter acessado isso de forma autônoma e achado que realmente tinha ganhado alguma coisa. Então, é essa a importância que a gente tem que dar ao acesso das crianças, principalmente as crianças e os adolescentes, nessas pegadinhas que todos os dias caem nos nossos e-mails, em nossas redes sociais. E você falou aí, e é uma coisa que os adultos acabam achando que não, mas mesmo jovens, hoje eles sabem que precisam estar seguros na internet. Eles já têm esse conhecimento, eles veem na internet, as notícias, eles veem nos jornais, eles têm a consciência também que eles precisam disso. E é claro que tudo isso, ninguém está falando sobre barrar, né? Barrar a criança de usar não dá. O que a gente pode fazer é acompanhar, né? É se comunicar, não é isso? É ter um diálogo com os filhos para que eles entendam todo o perigo, né? E eu não quero estender bastante, a gente já conversou bastante, mas queria que você deixasse suas considerações finais aí para a gente concluir nossa live. Como minha esposa mesmo comentou aí agora, né, no comentário. Você não deixa, né, o seu filho sair sem antes saber para onde vai, com quem vai, né, o que vai fazer. Né? Então, da mesma forma, você tem que ter esse controle, esse cuidado, né? Não, eu vou jogar online. Sim, com quem? Aí, eu não sei quem é. Poxa, então peraí. Vamos ver quem são essas pessoas. Né? Recentemente, meu filho mais velho disse que estava jogando com um adulto. No meio da turma dele tinha adulto. Aí eu disse, não, tudo bem. Vamos lá. Se você vai jogar com um adulto, eu, como adulto, vou também participar e vou olhar como é a jogatina. Então, tire seu fone de ouvido, deixa eu escutar agora como é que vai ser o jogo com esse adulto, porque, de repente, se ele não for uma pessoa controlada de forma legal no jogo, infelizmente você vai ter que banir ele como amigo. Ainda bem que foi uma pessoa decente que joga de forma controlada aí, e deu certo. Mas é importante. Mas meu filho só joga. Então, tira um tempo, vai lá. Limita o tempo também no jogo. Senta com ele, vê como é o jogo dele. Minha esposa diz muito isso, Débora, de vez em quando diz, Yuri, e esse jogo? Como é esse jogo? Tu já viu como é esse jogo? Aí eu, peraí,
Se eu não vi, eu vou dar uma olhada. Aí fico lá, sento do lado deles ali, dando uma olhada e tal. Eu gosto de jogar também. Então, a gente joga junto, entendeu? Geralmente eu faço Eu, parte dos eu, clãs. É importante, é extremamente é importante. importante. Você sabe que eu nunca fui muito de jogo, assim, vidrado. Gostei, brinquei e tudo, joguei, mas ainda hoje eu também não me ligo muito. Mas agora, voltando aqui na linha do tempo aqui do pessoal que estava comentando, o Luiz Soares, ele perguntou sobre os perigos dos jogos para criança, e eu queria aproveitar essa dica, talvez você conheça, que ele fala que tem uma sobrinha que joga muito o Minecraft. Eu não conheço. Sei. Ele- Conheço isso é demais. perigoso? Conheço Esse demais. jogo é perigoso? Rapaz, olha, Minecraft é um jogo que tem uma amplitude de possibilidades infinitas, tá? Primeiramente isso. Mas eu costumo, meu filho mesmo, eu acho que foi o segundo ou foi o terceiro jogo que eu comprei para o meu filho. Porque ele é um jogo de blocos. Imagine Lego. Eu, particularmente, adoro Lego. Meus filhos adoram Lego. Só que Minecraft é um Lego digital. Tudo você constrói. Entendeu? Ah, É um jogo que tende muito a você ter infinitas possibilidades com o que o jogo te predispõe. Então, mas da mesma forma, como eu te disse, ele é um jogo que, devido a ele ser muito abrangente, tem o que a gente chama de mods. Tem os mods de armas, tem mods ah, de formas de fazer coisas erradas, né? De sangue. E assim, eu particularmente hum, não gosto. Entendeu? Eu ah, já deixo meu filho jogar Minecraft, só que os mods que eu permito que ele acesse já são mods que eu gosto e que eu sei que vão incrementar na saúde, principalmente na saúde mental dele, né? estimular Porque Minecraft hoje é uma ferramenta de educação, entendeu? A Microsoft, que ah, hoje é a detentora, comprou a empresa que desenvolveu o Minecraft, tem o controle sobre o Minecraft, ele usa hoje em salas de aula, entendeu? Do mesmo jeito que existem kits Legos para a sala de aula, existe o desenvolvimento do Minecraft para a educação. Então, é um jogo muito bom, tá, Luiz? Eu acho que é um jogo que vale a pena, inclusive os adultos verem junto com as crianças qual o modo que ela está gostando de jogar. vou E começar a olhar isso aí. mediante a aprovação até o estímulo. Porque, para você ter uma ideia, tem modo de Minecraft que você utiliza recursos elétricos, como desenvolver uma placa, como desenvolver um sistema, como desenvolver um Bacana. sistema hidráulico. Então, é incrível. Eu, particularmente, sou fã do Minecraft, gosto demais. Super indico. Mas, como sempre, com a moderação do adulto. Com moderação. Pois bem, eu vou encerrar nossa conversa. A gente tem outros assuntos, né, para outras lives. Eu espero que quem acompanhou e tem interesse e vai Tenha ficar gostado. disponível aí depois, né, entre em contato com o Yuri aí, vamos conversar mais, se aprofunde nesse assunto, porque é muito legal e é muito importante ter controle. Controle é tudo, né? Demais. Então, É verdade. eu espero que as pessoas comecem a observar isso com outros olhos, né? Eu vou agradecer Sim, a com certeza. você pela parceria de sempre. Você é meu irmão, né? Eu Você que sabe agradeço. disso. Nós somos E, parceiros de longa data. sim, e a gente vai fazer outros também, né? Com outros assuntos. Sim. A gente vai tentar aprimorar mais, fazer alguns tutoriais mais interessantes para que as pessoas possam acompanhar outros assuntos com tutoriais, né, envolvidos nesses, Beleza. nessas lives. Eu, E eu agradeço a todos aí também por ter ficado conosco aí na live. Vieram com perguntas importantes, com assuntos, né, que realmente merecem ser discutidos. E, Ednaldo, mais uma vez agradeço aí também pela ideia.
conta comigo aí no que você precisar, tá? E, pessoal, quem tiver necessidade, pode entrar em contato comigo. O meu Instagram é Rosene Soluções TI, tá? E lá vocês podem entrar, conversar comigo, fazer perguntas. E a gente vai estreitando as dúvidas até a solução definitiva aí da ideia. Ok? Justamente. Pois um abraço, Yuri. Até a próxima. Vamos lá. Obrigado. Tudo de bom, pessoal. Tchau. Bom, pessoal, então, finalizando aqui, vamos encerrar nossa live e espero que vocês tenham gostado. Vamos criar outras lives com outros convidados bacanas também, sempre assuntos assim muito importantes. O Yuri aí é fera, vocês podem entrar em contato com ele e estender mais essa situação. E esse assunto é muito importante. Eu espero que vocês ponham em prática isso aí, beleza? Um abraço, até a próxima.